Alô, amigos! Até o enfrentamento com o Bragantino, tinha muito colorado que queria mexer na Casa Mata. O Inter ganhou do Bragantino e o Roger cresceu na briga. É o mesmo treinador que empatou com o Vasco, que foi eliminado pelo Fluminense, tudo certo. Mas aí, uma vitória resolveu a parada. Situação do Mano Menezes. Não engrena, não anda. Mas aí tem um detalhe muito importante. Com o Renato, no fim do ano passado, já estavam se arrastando. Com o Quinteiros, não gostavam do trabalho do cara. Com o Mano também não querem. Tá, mas a direção do Grêmio está onde que não pergunta o que eles querem? É receber e fazer o que bem entende? É difícil. E aí tu ganha um jogo, muda de patamar. Outra casa-mata que trocou do Juventude. O Tencato foi demitido e aí foi contratado, e não é uma estreia, reestreia do Thiago Carpini. E não é que o homem no primeiro jogo já fez 3 pontos. E não foi contra um time qualquer, Corinthians, Paulista. Se bem que o Corinthians nos últimos 10 jogos ganhou só um. Mas foi o que resolveu toda a parada, porque esse um jogo que ganhou era do Palmeiras. E eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. E o torcedor, na rivalidade, está tudo certo. E ontem, o time ganhava por 1-0 e ele fez 2 modificações. Já tinha feito, mas ele foi para o tiro final. Ele botou o Nenê para poder ter uma condição de bola um pouquinho mais poder de posse de bola, para deixar o Corinthians um pouco mais preocupado nesse sentido. E o Babi, o Matheus Babi. Entraram os dois. Na primeira bola que o Nenê pegou, ele foi por fundo, meteu o cruzamento. Ela caiu no pé do Babi, que dominou, girou e marcou o gol. É estrela de um técnico também, né? Ele bota os caras para não tomar. E os dois, no primeiro lance que tem a oportunidade, fazem o 2-0. Depois o Mateuzinho, de falta, fez o gol do Corinthians. Então não é a casa-mata só que resolve. Às vezes uma cara diferente. Por que o Juventude não ganhava os outros jogos? Porque os adversários eram melhores. Não é que o técnico não entende. Não é essa a questão. Então às vezes tu muda ficando com a mesma coisa. Porque uma coisa é tu fazer a troca. E aí tu já ter pelo menos uma atitude do grupo. No Inter teve isso, na vitória contra o Bragantino. No Juventude teve isso, na vitória contra o Corinthians. No Grêmio não tem nada de atitude. Não existe nenhum tipo de reação, nem para mais, nem para menos. Se tu beliscar, dói tanto que nem dá uma facada. Não tem sangue. Os caras parecem que não querem nada, absolutamente nada. E tinha 35 mil num domingo, dia dos pais, 8h30 da noite. Nem isso eles levam em conta. Não levam em conta. Não estão nem aí para esse tipo de situação. Então os dirigentes eles precisam ter um pouquinho mais de cuidado. Porque eu estou vendo muito dirigente fazendo negócio que até Deus duvida. Agora no Grêmio, Douglas Costa, lembra dele? Tem lá quase 3 milhões de reais para pagar ainda para o cara que veio aqui e não fez absolutamente nada. Mas quem fez esse contrato? Já na época foi um absurdo. E agora ainda tem que pagar e não tem dinheiro para fazer isso. E aí estoura onde? No técnico. Vocês acham que se tirar o Mano Menezes pode mudar alguma coisa? Quem sabe? O grupo de jogadores se reúne como fez no final do jogo contra o Sport, e alguém ali disse, não, vamos dar entrevista, e todo mundo concordou, bota o ex-treinador. Ó, tu escala o time aí, nem fica na casa-mata, porque o problema é a casa-mata. Já vai pro jogo, pronto, acabou.
E aí, quando a bola está rolando, pergunta se alguém está afim aí para fazer as trocas. Porque eles não estão dando bola para o técnico. E o Mano Menezes também, vamos combinar, perdeu a mão. Ele acusou o golpe. Ele acusou o golpe. Porque ele foi para o vestiário completamente arrasado e pensando que estava demitido. Mas ele podia também ter pedido o boné, né, mano? Não, tu não precisa mais passar por isso. Mas sei lá, vaidade. Tá ruim financeiramente? Duvido. Faz parte. E o regional já começou bombando, né? Coisa boa. Público bom, um sol maravilhoso e todo mundo se dedicando, se entregando. Foi só a primeira rodada. Tem muitas. E nós vamos estar aqui todos os dias contando um pouco da história do regional Sertel Sicredi. Por falar em Sertel, ela é a força que nos une. Tive ontem no São Cristóvão conversando com o Júnior, gerente da Sertel, batendo aquele papinho, gastando conversa, mas ó, atendimento extraordinário, produto de qualidade e o carnezinho e suaves prestações mensais. Porque não posso esquecer do chefe, né? O Elton de Andrade, a clicadinha. Tá no TikTok também, né? Vai lá, dá uma brincadinha, não dói nada. Como diria um amigo meu, tu dá o like, o cara me olhou sério. Não, tá confundindo as coisas, é só dar uma clicadinha. Porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.